Olá, como vão as senhoras e senhores? Eu espero que todos estejam bem. Nós provavelmente, e muito provavelmente, estamos naquele período determinado como Gs e rumores de Gs. Eu uso a letra G para respeitar a questão do algoritmo do YouTube, vocês sabem e entendem, né? Bom, muitos dos cenários que nós vínhamos projetando e que até então eram tratados como uma mera especulação, estão se tornando cada vez mais reais, estão se tornando cada vez mais palpáveis e visíveis no horizonte. E um deles é o fato de que Rússia e China estão agora declarando abertamente estarem unificados com objetivos em comum, alguns deles, pelo menos expressamente, e já estão em conjunto com o Irã, como nós vamos ver aqui nesta matéria, realizando exercícios navais trilaterais, ou seja, em conjunto, os três. Vamos ver o que diz a matéria que nós vamos analisar na data de hoje. Ela diz o seguinte: China e Rússia, os adversários de grande potência, cada vez mais alinhados contra os Estados Unidos, se uniram ao Irã no mês passado para realizar um exercício naval trilateral no Golfo de Omã. Nós já falamos aqui do Golfo de Omã, da importância desse Golfo de Omã para o escoamento de petróleo, para o mundo inteiro. Está em um dos vídeos aqui deste mesmo canal, Geopoliticando, e ali mostra mais ou menos como é o funcionamento, onde é que está localizado exatamente o Golfo de Omã, e naquele vídeo nós mostramos isso tudo através de mapa. De vez em quando a gente vai trazer o mapa e analisar ele contextualizando com os fatos que nós estamos acompanhando atualmente. Bom, então eles fizeram esse exercício no Golfo de Omã e no norte do Oceano Índico, que Teherã apelidou de Cinturão de Segurança Marítima de 2022. Eles estão projetando um cinturão de segurança para este ano. E aí eu pergunto, o que é que eles estão imaginando que possa acontecer neste ano para que eles projetem este cinturão de segurança, ou apelidado assim agora recentemente. Então eles estão fazendo esse cinturão tanto no Golfo de Omã, que é o local aí que dá acesso à maior parte da costa do Irã, quanto no norte do Oceano Índico e, portanto, visando interesses de defesa ou de preparação para o inverso da China. Embora o exercício em si tenha pouca importância milha, eles dizem aqui, o exercício fornece a mais recente evidência da crescente cooperação de segurança entre China, Rússia e Irã, que deve soar alarmes em Washington, Jerusalém e as principais cidades árabes. Para quem não sabe, nós estamos vendo Jared Kushner costurar acordos de paz e segurança, eles apelidaram assim, os acordos de Abraão, entre Jerusalém e os principais países árabes, porque os árabes, para quem não sabe, também vamos repetir aqui rapidamente, eles são sunitas, a maioria deles, os países árabes, enquanto que o Irã é xiita. São duas divisões dentro do islamismo. E como se isso não bastasse, o Irã e os demais países árabes são de origens étnicas diferentes, têm culturas diferentes, e isso acabou causando um certo conflito entre eles e, portanto, isso, afinal de contas, acabou favorecendo uma aproximação entre Jerusalém e esses países árabes, Então, quando eles veem Irã se movimentando, agora não sozinho, mas acompanhado de China e Rússia, então, como eles dizem aqui no artigo, isso deve estar soando alarmes lá na região também, Então, o objetivo declarado do exercício era se concentrar em habilidades de operação marítima antiaérea, antipirataria e noturno, objetivos bastante padrão para exercícios marítimos. Ficou claro, no entanto, que o exercício tinha um propósito maior para os três governos que se unem em sua oposição aos Estados Unidos. Eles colocam aqui Estados Unidos porque Estados Unidos é o país dos analistas aqui, que escrevem esses artigos nesse site, que inclusive eu vou colocar o site para vocês na descrição do vídeo. Mas na verdade não seria bem uma oposição aos Estados Unidos, mas como a maioria dos leitores deles são norte-americanos, assim eles definem. Mas é
de uma certa maneira, uma oposição a toda essa classe dominante ocidental, né, que está espalhada em vários países e não apenas nos Estados Unidos, né. Nós poderíamos citar, por exemplo, o Reino Unido, que está aí, nesse momento, levando, então, como é que nós podemos colocar aqui, considerando essas questões do algoritmo, está levando maquinaria lá para a Ucrânia na fronteira da Rússia, né? Então, eles simplesmente não citam, mas há outros países aqui. Nós já falamos também da Alemanha, que tem estado aí se posicionando contra esse conflito, que ela quer, né, tentar refrear todas essas questões. Nós vimos Macron indo para a Rússia para fazer uma reunião, mas aí a gente viu como Putin colocou Macron lá do outro lado de uma enorme mesa, mostrando a distância entre eles, né? E inclusive até desmentindo algumas coisas que Macron teria dito. Me parece que aquilo foi uma demonstração de falta de confiança, é a minha opinião, claro, cada um pode interpretar a cena como bem entender, mas me parece assim que Putin está dizendo com aquela cena, está dizendo ao mundo que não confia nas palavras, né, que Macron foi levar para ele, assim como no passado também nós víamos o mesmo tipo de promessas sendo levadas para a Líbia de Gaddafi, e nós vimos depois o que aconteceu. Então, não querendo puxar brasa nem para um lado nem para o outro, mas quando nós conhecemos um pouquinho a história de cada país e um pouquinho da história geopolítica, a gente consegue interpretar essas simples cenas, esses simples atos, um pouquinho mais além do que aparentemente eles possam significar, né? É claro que é uma interpretação muito pessoal. Bom, o Global Times, porta-voz, eles chamam aqui do Partido Comunista Chinês, porque é um jornal local da China, então eles dizem ser porta-voz do partido, citou, abre aspas, restrições nas principais rotas marítimas de algumas grandes potências, especialmente os Estados Unidos da América, fecha aspas. Como o quê? Como uma das razões para o exercício. Então não seria meramente proteção, mas restrição à movimentação de adversários, segundo a interpretação desse artigo do que teria escrito o Global Times. Isso representa um esforço transparentemente cínico para mudar o roteiro, dadas as reivindicações territoriais legítimas de Pequim no mar da China Meridional e os esforços para restringir a liberdade de navegação de lá. Um acusa o outro de estar restringindo a liberdade de navegação. A China diz que ela que está sendo restrita e os Estados Unidos dizem que esses exercícios, então, agora, ou melhor, os Estados Unidos, não, esse artigo e vários outros artigos de outros analistas, muitos dos quais não são porta-vozes oficiais dos Estados Unidos, mas você, de alguma certa maneira, pode interpretá-los como porta-vozes do establishment, né? Não do governo, mas de pessoas que estão alinhadas, né, com o establishment norte-americano. Então essas pessoas dizem o contrário, que quem está tentando restringir os movimentos marítimos dos Estados Unidos e de aliados seria então a China. Então, da mesma forma, o porta-voz do Irã para o exercício afirmou que os exercícios eram importantes para manter a segurança e a navegação por vias navegáveis vitais. Realmente, para o Irã, o Golfo de Omã é vital, né? Mas não só para ele, para todos os países árabes que estão ali no Golfo, é vital, porque eles escoam a produção nacional de petróleo toda por ali. Se o Golfo for fechado, quem fechar prejudica o outro lado, né? E às vezes vai acabar fechado para os dois, é muito provável que isso aconteça. Se isso acontecer, vocês podem esperar aí uma disparada gigantesca do preço de petróleo, porque muito do petróleo mundial passa por aquele golfo, né? Bom, isso apesar do fato de que Teherã e seus representantes rotineiramente ameaçam, até atacam navios civis e militares no Mar Vermelho, no Estreito de Bab al-Mandeb, no Estreito de Hormuz e no Golfo Pérsico. Então os analistas aqui estão dizendo que o Irã já pratica esse tipo de coisas ali. As autoridades iranianas também exaltaram cada vez mais a centralidade do Golfo Pérsico e do Estreito de Hormuz para a competição global na próxima década. É lógico,
O mundo, apesar dessa intenção aí do Greenman, que eu uso, né, a expressão Greenman, de acabar com os derivados de petróleo, está muito longe de acontecer ainda, né? Então, eles podem querer forçar essa situação justamente para enfraquecer os adversários que são donos aí das fontes de petróleo, né, da maior parte delas, mas na prática ainda não é o que acontece. Portanto, aquilo que acontece no Golfo Pérsico e no Estreito de Hormuz, na competição global, vai ser fundamental, né, não só para esse ano, mas para a próxima década toda. E me parece que não é tão difícil de fechar aquilo lá, não, considerando aquilo que a gente conhece de tecnologias existentes, sem falar as tecnologias escalares que nós não conhecemos ainda. Imagine como elas poderiam ser usadas num estreito daquele. Bom, retórica política à parte, as contribuições chinesas e russas para o exercício foram relativamente modestas. A participação da China constituiu em um destroyer de MiS guiados e um navio de reabastecimento, enquanto a Rússia contribuiu com o cruzador de MiS, um destroyer e um navio de reabastecimento. A contribuição do Irã, no entanto, foi mais robusta. Ambos os serviços navais do Irã, a Marinha Artesh e a Marinha da Guarda Revolucionária Islâmica, participaram do exercício. A Marinha Artesh teria contribuído com 11 navios, incluindo 2 fragatas, uma corveta e uma embarcação de ataque rápido, enquanto a Marinha da Guarda Revolucionária adicionou vários navios e helicópteros menores. O exercício não é o primeiro exercício sino-russo-iraniano. Ele segue-se de um exercício semelhante realizado no final de 2019, também perto do Golfo de Omã, em meio a tensões contínuas entre Teherã e Washington. Bom, pessoal, o resumo da situação é essa. As coisas estão acontecendo lá do outro lado do mundo. Eu sempre costumo dizer que a maioria do nosso povo brasileiro nem imagina, dorme em berço esplêndido, nem imagina como isso pode afetar a sua economia de fato. Nós já estamos aí no meio de um flagelo, na verdade, finalizando todos esses atos, né, que foram tomados em relação a essa questão do flagelo, e me parece que estamos adentrando numa outra situação que, na minha visão, se acontecer, causará problemas aqui no Brasil ou no país que você estiver, não importa qual, muito superiores àqueles que nós vivenciamos nos últimos 2 anos. Porque aí aqueles fechamentos de portos, etc., vão se tornar uma brincadeira de crianças. Lembrando que nós vivemos num mundo cada vez mais conectado, né? E para encerrar aqui, só vamos ler essa última frase, comentá-la e encerrar o vídeo. Então, com o crescente apoio de Pequim, Teherã terá menos probabilidade de fazer o tipo de concessões necessárias para um acordo nuclear valioso e poderá adotar políticas ainda mais agressivas na região. O Irã ele tinha sido embargado no comércio de petróleo, só que ele tem, então, tanto em Pequim quanto nos aliados de Pequim, né, mas mais especificamente na China, um grande consumidor, né, que pode suprir aí todo o mercado, ou consumir, se quiser, né, todo o mercado de petróleo iraniano. Então, é lógico que nós temos outros países, outras situações, inclusive próximas aqui do Brasil, né, que estão alinhadas com essa mesma vertente. Não sabemos ainda para qual lado o Brasil irá pender caso algo assim aconteça. Nós vemos aí movimentações de vários espectros políticos, né? Mas a mim não cabe aí dar pitaco para o que deve ou não ser feito, apenas estou aqui comentando para vocês o que está dentro do meu campo de visão, para que vocês a minha intenção não é influenciar ninguém a agir politicamente, mas para que vocês pessoalmente tomem certas precauções, como por exemplo, quem sabe se amanhã ou depois não vai faltar algum tipo de víver, algo assim, né, que pode fazer falta para você e para a sua família. Enfim, vamos ficar atentos, vamos continuar acompanhando os fatos e trazendo essas informações que eu julgo imprescindíveis aí para todos vocês. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.